Olá, boa noite para você que acompanha as nossas lives Diálogos Cênicos aqui pelo Facebook do Grupo Teatro Arcênica. Hoje estamos nós aqui com o André Rodrigues. A gente está para falar sobre cenografia. Então eu vou deixar para o André se apresentar, falar um oi, explicar quem ele é para vocês aí que estão assistindo, tá bom? André, a palavra é sua, meu querido. Boa noite a todos. Falar um pouquinho de mim. Eu falo, normalmente, quando alguém pergunta, eu costumo dizer que eu sou que nem a história do teatro, né? Eu comecei com as artes plásticas desde criança e eu fui agregando, né? Depois veio as danças na minha vida, depois veio o teatro e a música, e assim foi agregando, né? O teatro, a gente costuma ver que o teatro, ele é o montante, é a arte que abraça todas, né? Então, eu falo que minha vida é meio que parecida. Eu comecei nas artes plásticas, passei depois por um período nas artes marciais, né? Passei por uns 6 anos, mais ou menos. Depois veio a dança, né? Depois veio a música, depois, por fim, veio o teatro. Mas eu acho que como é para a gente dar uma resumidinha, né? A minha vida foi mais ou menos, até aqui, foi sempre dentro das artes. Não, não posso dizer que teve algum momento da minha vida que eu fiquei fora, né? Sempre trabalhando com arte, sempre produzindo, mesmo às vezes fora do palco, mas ou trabalhando como pintor, ou como projetando alguma coisa, sempre produzindo, não tinha... Mas o teatro puxa de volta, né? Então teve um determinado ponto da minha vida que eu dei uma paradinha com o teatro, depois eu acabei voltando, e tô até hoje. Comecei o teatro em 98, fazem 22 anos. Pintura, artes plásticas, eu falo que faz 40 anos, né? Não tem como tirar isso da minha vida, né? As artes plásticas, ela nasceu já comigo, né? Não tem... É isso, eu acho que no demais, para me apresentar meio que rapidão, é isso. Bom, a gente convidou você para falar sobre cenografia, mas você também atua, né? Você também tem seu Sim. trabalho de ator, você já falou que toca também, né? Quem quer Uhum. começar perguntando, gente? Então vou eu, uai. Ô, André, Manda ver. eu queria que você me explicasse uma coisa, tá? Como cenógrafo dessa vez. Quando você pega um espetáculo para pensar a cenografia dele, tá? Como que você começa a fazer essa concepção? Essa ideia do cenário, depois que você lê um texto, ela já vem inteira na cabeça? Você vai criando elementos, vai desenvolvendo isso devagar, tem uma conversa com o diretor, como que funciona isso? E até em relação ao resto da equipe, né? Porque o cenário ele conversa com o figurino, conversa com a iluminação. Como que funciona esse processo de criar um cenário a partir do nada? Olha, Alfredo, quando o diretor ele vem com a proposta de te pegar como um cenógrafo mesmo, né? Ele não tem nada pronto. Ele tem um esboço bem ofuscado, né? Como o que ele gostaria que acontecesse, né? Ele deixa aberto para, caso acontecer algo que o cenógrafo coloque, né? Ele vai experimentar, ele vai olhar e falar, não, isso está legal, isso não está legal. É o que eu imaginei e não é o que eu imaginei. O maior problema,
né, que eu vejo é que a maioria dos cenógrafos não, perdão, dos diretores do interior, ele já vem com o cenário pronto. Você nem lê o texto ainda, ele já vem com o que ele quer. Né? Esse é o maior problema do interior, infelizmente. Ele não dá abertura para o cenógrafo. O cenógrafo acaba virando o cenotécnico. Né? Então, eu costumo dizer que muitas vezes, a maior parte da minha vida, eu fui cenotécnico, eu não fui cenógrafo. Né? Alguns trabalhos que eu peguei como cenógrafo e deram a liberdade para criar do zero, né? A gente troca uma ideia com o diretor primeiro, lê o texto primeiramente, conhece o texto, vem com as propostas, certo? Com uma proposta de cenografia, porém, a iluminação é aquilo que você falou, ela está casada com, né, com a iluminação. A iluminação, ela tem que estar casada, não adianta. Não só a iluminação, mas a parte do figurino, né? A parte da maquiagem também, mas primeiramente é a iluminação que entra. Primeiramente se você fizer uma cenografia, determinado material que você usar, dependendo do fundo, muda a cor que você imaginou. Né? O fundo que eu falo assim, dependendo do fundo de luz que você der, se eu jogar um âmbar num marrom, né, vai dar um outro tipo de marrom. Se eu jogar uma luz branca, né, bem pálida mesmo na cenografia, vai dar outra, né, outra cor, né, no mesmo marrom. Então, por isso que ela tem que andar casada, né? Se ela não andar casada ali com a luz, com a cenografia, você não consegue a atmosfera que você deseja, né? Isso é primordial. Agora, conceber uma cenografia do zero, o texto ele traz um pouco do que ele pede. Alguns autores colocam já de cara o que ele quer, né? Já coloca de cara, né? Nelson Rodrigues, por exemplo, você já percebe que em alguns momentos do texto ele fala sobre uma luz que entra por uma janela, um quarto com meia luz, né? Ele já dá umas dicas, né? Ele já vai dando uns toques do que você precisa fazer para atingir uma atmosfera de Nelson. Né? Então, o próprio texto já vem jogando isso. Eu acho que foi um casamento que alguns escritores conseguem fazer, né? É dirigir a cenografia junto com a dramatização ali do texto, né? Normalmente, eu, quando vou fazer uma cenografia, além de ler o texto, se for, vamos colocar assim, se for um texto clássico, né, a gente parte para o clássico primeiro, ver a proposta que o diretor quer, ver o que ele está querendo passar, qual a mensagem fundamental que ele está querendo passar, porque, vamos colocar assim, eu costumo dizer que dentro de um texto ele tem palavras-chave, né? Essas palavras-chave dentro do texto, elas são, vamos colocar aqui, a moral da história. Qual é a moral da história que você quer que o seu espetáculo passe? Né? A gente costuma ver muito isso em filme americano. Qual a moral da história que você quer? Né? Você quer que o público saia do teatro com que moral de história? Pensando em quê? Né? Então, na composição do cenário e da iluminação, ou ele vai reforçar essa ideia que você quer passar, ou ele vai quebrar, né? De repente eu quero passar uma ideia totalmente dramática, mas mas construo uma peça com um cenário totalmente inovador, atual, cheio de coisas da atualidade. Às vezes o texto não bate, você fala assim, nossa, o texto é muito pesado, não bate com os objetos, não bate com isso, não bate com aquilo que o diretor está querendo trazer para a cena. Então você é obrigado a chegar e falar, não, você está colocando uma planta de verdade numa peça infantil, onde a planta devia ser lúdica, né?
Então, quando não há esse casamento, às vezes nem adianta você bater o pé, né? O diretor, normalmente ele quer, ele já dá um... a moral da história, ela traz um pouco da atmosfera para o cenógrafo, né? Eu quero que o público saia pensando no sentido da vida, né? O texto que jeito? Ele é pesado? Então é para refletir sobre a vida, né? Então essa iluminação e essa cenografia, ela vai ter que ser pesada, né? Ela vai ter que ser talvez pouco iluminada para causar um certo impacto, né? Ou eu digo que o escuro ele traz mais impacto para o ser humano do que o claro, né? Que é a questão do incômodo mesmo, né? Então, para compor uma cenografia do nada, você tem que sentar com o diretor, estudar, ver o que ele quer, oferecer as propostas para ele, ver o que ele acha, discutir. Tem coisas que não tem como abrir mão, porque você está assinando um trabalho, né? Tem coisas que o diretor vai falar assim, eu quero colocar isso em cena, né? Aí se você abre mão, fala, não, tudo bem, você que está pagando, você pode colocar o que você quiser em cena, né? O problema é que você está assinando essa cenografia, você está colocando o seu nome ali, né? Então, de repente, você fala assim, nossa, é um erro infantil, né? É um erro totalmente infantil, como eu falei vou fazer um espetáculo infantil, vou colocar uma planta de verdade, né? Acaba sendo destoando muito do lúdico, né? Eu costumo brincar que no cinema é o Tim Burton, né? Então acaba destoando muito Fala, vou colocar uma planta de verdade para ser a planta milagrosa que vai transformar todo mundo no rei, né? Como o Tim Burton faria isso? Ele inventaria uma planta que não existe. Ele colocaria um desenho ali, mandaria alguém desenhar alguma planta e fabricar essa planta que não existe, né? Não poderia ser uma planta comum, não poderia ser vou colocar uma tuia ali, vou colocar um pingo de ouro ali. Não, né? A gente espera, como espectador, a gente espera algo muito maior, muito mais elaborado, né? Então, de repente, vem com a planta, com o vasinho lá olha aqui, você olha no vasinho, tem uma violeta no vasinho, e é uma peça infantil onde a planta é super importante, aí você fala, nossa, né? Eu não vou assinar isso, cara. Desculpa, mas eu estou dando um exemplo pequeno, tá? Mas a gente vê muitas outras coisas que outros cenógrafos iriam olhar e falar assim, nossa, um erro totalmente infantil. Eu esqueci de alguma pergunta, de responder alguma pergunta. Eu acho que eu respondi até meio que redundante, né? Da minha parte, pelo menos não. Engraçado que eu anotei algumas coisas para falar, né? E o Alfredo, ele fez uma pergunta justamente das que eu anotei aqui, né? Já matei tudo. Matei você na live, então. Bateu certinho aqui. André. Oi. Meu nome é Romildo, tudo bem? Prazer. Tudo jóia, Romildo, prazer. Prazer é meu. Com todo mundo, né? Eu sempre fui muito apaixonado pela versatilidade dos cenários, certo? Então, por exemplo, desde os anos 80 até hoje, eu tento assim observar em que aquele cenário vai ser transformado. Então, por exemplo, eu assisti o Despertar da Primavera do Ulisses Cruz, isso em 87, onde ele utilizava apenas 2 mesas e 4 bancos. E ele fazia dessas 2 mesas e 4 bancos tudo. Desde a reitoria, do cemitério, de tudo que você imaginar, da escola.
Hoje, o que você vê, por exemplo, você vai assistir o musical da Elsa, das meninas, que ganhou aí o ano passado vários prêmios, e não tem cenário, mas tudo é feito em cima das latas d'água, né? Que ela começou a lavar roupa. Então, o símbolo do cenário seriam as latas. Então, aquela lata, cada uma tem uma lata, e as latas se transformam em cenário. E por aí vai. Em outros espetáculos, você vê escadas, grandes escadas se transformando em outros ambientes, como o Dom Quixote, dirigido pelo Miguel Falabella, não sei se vocês viram, mas são escadas que elas se separam e vão virando outros ambientes. Você, como cenógrafo, você gosta desse tipo de trabalho? Você acha que esse tipo de cenografia ele é para o futuro? E como que seria essa cenografia para a gente que trabalha com o interior, que não temos transportes, e a gente precisa de algo também impactante? Olha, eu conheço um pouco desse tipo de cenografia eu vou lembrar o primeiro nome, tá? O segundo nome talvez eu não lembre. Eu acho que é Zé Roberto, do Teatro de Arena, né? Se alguém lembrar o nome correto, eu agradeço. Acho que é Zé Roberto, ele já é falecido. Ele chegou a comentar num documentário sobre como eles conseguiram representar certos tipos de espetáculos grandiosos, né, que outros já tinham feito em teatros de palco italiano, com teatro. Você olhava assim, você falava, nossa, o cenário é maravilhoso, o cenário ele rouba a cena, né? E de repente o Zé, esse Zé que eu falo, ele é o fundador do Teatro de Arena em São Paulo. Alguém conhece? Ele é ele fundou o Teatro de Arena, se eu não me engano, por volta acho que foi da década de 50, se eu não me engano, 40, 50. E aquela peça... Nossa, Angélica, dá uma luz aí. Do Black Tie, como que é? Eles não usam Black Tie? Usam Black Tie. Do Gianfrancesco Guarnieri. Gianfrancesco Guarnieri. Ele conseguiu levar esse espetáculo por um espaço, o Teatro de Arena, a gente teve lá, eu e a Angélica, a gente teve lá acho que fazem 2, 3 anos. O espaço é minúsculo, o espaço é pequeno, né? Você vê ele falando no documentário, você fala assim, não, o espaço deve ser um pouco maior, mas não, é pequeno, né? Vamos colocar aí, cabe lá 150 pessoas, né? 200 pessoas já está transbordando, mais os atores, né? E é um tablado no meio, né? Como se fosse uma arena mesmo, uma mini arena, e ele fez as cenas todas, né? Usando somente a iluminação. Ele não tinha um recurso né, que nem você comentou das cadeiras ou de mesa, era simplesmente zero de recurso, né? Não cabia mais coisa lá. Então, cada cena era a luz que te levava para uma atmosfera, né? A gente está acostumado a ver o quê? O diabo é refletido pelo vermelho, né? Então, eu quero fazer uma cena do inferno. Você joga uma luz vermelha num canto, o cara já está no inferno, né? Ele já leva aquela atmosfera. Eu acredito que essa falta, às vezes, de recurso, ela acaba instigando a nossa imaginação e acaba levando a gente para caminhos e explicar para o público que você não precisa, talvez, não é a cenografia que faz a diferença, mas a atmosfera que você cria, né? Então tem cenários gigantescos, maravilhosos, que a atmosfera peca, que não te leva para lugar nenhum. Você vê que o cenário
rouba a vez dos atores, né? Rouba a cena e você não consegue trabalhar, né? Aí tem cenários que você leva pouca coisa, essa pouca coisa, que nem você falou, ela vira outra, né? Como um jogo teatral que a gente conhece de a transformação dos objetos, né, em outros objetos. É um recurso, né, que eu acredito que em determinada época é uma tendência, não que seja para o futuro, que vai ser só assim, né? Como se você pegar Gianni Rato e olhar para a cenografia dele, você vai olhar e falar, nossa, que cenografia maravilhosa, né? Mas aquela cenografia maravilhosa, toda projetada, toda transformada ali no palco, ela realmente te projeta para uma atmosfera que ele quer que você esteja. Não é a mesma coisa de construir um cenário gigantesco, maravilhoso, que vai roubar a cena em vez de transportar para aquela atmosfera, né? O cenário, ano passado, a gente foi assistir, talvez eu não lembre o nome do espetáculo, sobre o Rei Arthur. Você lembra o nome do espetáculo, Angélica? Da Vera Holtz. Tava no Frei Caneca. Eu não lembro o nome também, não. Eu acho que é Rei Arthur mesmo, não é? Com a Vera Holtz? Eu não lembro o nome, mas o espetáculo ele usava de recursos tecnológicos. A Vera Holtz não aparece, ela aparece gravada num telão, mas os efeitos de descer a manta na frente dos atores e projetar a Vera Holtz ali com o rosto gigante, como se fosse Merlin falando, e ela faz o Merlin, né? Como se ela fosse o Merlin falando, e todas as parafernálias que eles usaram o quê ali? Cubos e rampas? Não usaram nada, né? A projeção em cima daquilo foi transformando os ambientes. Ele usou era uma rampa, alguns cubos que iam montando um cenário branco inteiro. E essa projeção ia contracenando com os atores e ali se transformando em tudo quanto é coisa. O mesmo cenário virava outro lugar, né? De repente eles viravam um pouco a rampa virava outra coisa, né? Descia a tela, subia a tela, né? Eu acredito que não seja um futuro a gente usar do pouco, né, para transformar em muito, mas a necessidade, né? Como o Zé do Teatro de Arena viu a necessidade de transformar a iluminação no cenário, né? Pelo lugar ser pequeno, e eles eram de faculdade, não tinham dinheiro para nada, né? Queriam fazer teatro, né? E aí, por fim, ali acabou sendo berço de muitos atores famosos, acabou passando também muitos atores famosos, né? Fernanda Montenegro, o próprio Gianfrancesco, outros atores, né? Raul Cortez. A necessidade, eu acho que ela faz a ocasião, né? Então, eu acho que não é uma tendência para o futuro, mas sim, eu preciso usar isso? Não, então eu não vou usar. Eu preciso usar isso? Preciso, então eu vou usar. É isso que eu vejo como esse tipo de cenografia. Gosto bastante, porque ela é prática, às vezes ela causa mais impacto do que uma parafernália inteira, né? Só para finalizar, eu vou contar uma história rapidinho, que é finalizar a pergunta, tá? A resposta. Em 2015, eu fui convidado para assumir a usina de teatro de Mojimirim. Era o Joseph que fazia, vocês devem conhecer o Joseph, né? Aí o Joseph foi para a Bahia, montou lá a CIA Usina Bahia, eu fiquei com a CIA Usina aqui, e um monte de gente chegou e falou, nossa, o André que vai assumir? O André sempre foi o cenógrafo do Usina,
né? Sempre fez as cenografias do Usina desde 2000, né? Então a Usina completava 15 anos e o Joseph estava indo embora e eu estava assumindo. E engraçado que muita gente falou assim, nossa, como será que vai ser, né? Vai ser um espetáculo de... Ele vai colocar tudo que ele quer colocar em cena, em questão de cenografia. O que eu fiz? Eu pensando nisso, falei, não vou colocar nada. Vou colocar um quadro preto, né? E vou pintar nele só o que eu quero que o público veja. Foi onde surgiu o Relicário. O Relicário, ele surgiu como um estudo, primeiro, de um espetáculo que eu queria montar. E o Relicário, ele trouxe depois, né, a possibilidade de eu lançar ele como um conto num livro da Baixa Mogiana, um livro de contos, e depois veio o espetáculo. Então, lançou o livro, começou o estudo, depois de um ano, lançou o livro, depois foi lançar o espetáculo, acho que depois de uns 3 meses, aí o espetáculo estreou, o Relicário, ele é um quadro preto, e o ator manipula a iluminação em cena, o ator vira, mexe na iluminação em cena, o iluminador ele não mexe em nada, a maquiagem totalmente branca, né? Você só vê da plateia, você não vê coxia, você não vê nada, você só vê o que eu quero que você veja, né? Então, é engraçado que o Relicário ele tem uma cenografia, mas essa cenografia ela aparece depois de 25 minutos de cena, quase meia hora de cena, onde a personagem ela acorda e sai desse mundo escuro, e a hora que a cenografia começa a aparecer, o público ele vai espantando, porque ele fala assim, nossa, não imaginei que no escuro tinha essas coisas, né? Então, uma forma... é legal a questão da caixa preta. Eu sou palco italiano sempre, né? Eu nasci no palco italiano, eu sou apaixonado pelo palco italiano, pelas coisas que aparecem e desaparecem. Então, esses recursos que eu usei, né, como cenógrafo, essa composição da cenografia é mais ou menos o necessário, né? Você não precisa jogar ali um negócio gigantesco, né, para passar o que você quer passar, mas dependendo da proposta do texto, né? Então, eu não vejo como que eu posso dizer, uma coisa que o cenógrafo ele está perdendo com isso, e sim ganhando, ele está agregando, né? Ele está, mas como você vai fazer uma cenografia? É que muita gente confunde a cenografia com a cenotecnia. Então, como você vai fazer uma cenografia, sendo que estão fazendo peças de teatro em lugares alternativos, né? Tipo, dentro de um túnel, dentro de uma igreja, onde já está pronta a cenografia, dentro de em cima navegando ali pelo Tietê, como que você vai, nossa, você perde como cenógrafo? Não, não perde, né? Quem teve a ideia ganha. O cenógrafo ele está ali para ter a ideia, ele está ali para ele não está ali para executar, quem está para executar é o cenotécnico. O cenógrafo ele cria. Quem vai arranjar um meio de botar isso em cena é o cenotécnico, né? Que eu costumo dizer que ele é o cenotécnico, ele é o alquimista do teatro, né? Ele entende de tudo, ele sabe como que ele vai fazer com que aquilo aconteça, né? Então é isso. Eu acho que, não sei, na minha opinião, acho que eu não deixei alguma pergunta para trás, não respondi. Eu Não sei queria se falar. era... Pode falar, Batista, continua. Pode ir, Batista. Não, eu falei que não deixou nada para trás, não.
Ah, Eu tá. falei que não deixou nada para trás, né? Depois eu sigo com a minha segunda. Tá. Não, o meu é bem rapidinho, é fazer mais uma relação mesmo. Quando ele fala da questão do cenário, né, que ele vai mostrando no Relicário, que é um monólogo que ele é o ator também, eu queria que você falasse um pouquinho, mas bem rapidinho, sobre a criatividade que você utiliza, por exemplo, da onde sai a luz, que é uma chaleirinha, né? Então, como você utiliza essa criatividade através dos objetos? Queria que você falasse um pouco. O Relicário, ele é engraçado porque foi assim uma época que eu queria provar. Tem, acho que aquelas épocas de ego que a gente quer provar que a gente consegue fazer tudo, né? E no fim das contas eu precisei chamar um diretor de fora para me limpar, porque eu estava tão impregnado de mim mesmo que estava parecendo ego, não estava parecendo a personagem. Então, vamos colocar assim, certa vez eu escutei um ator, acho que foi do SBT, falando sobre... Eu fui assistir um espetáculo, esse ator estava no espetáculo, ele trabalhava no SBT na época. E no final do espetáculo ele ficou batendo papo do lado de fora do teatro, e eu fui perguntar para ele sobre os incômodos que o espetáculo tinha, né? Alguns incômodos que a gente, como ator, a gente acaba ficando incomodado, acaba achando que é um erro, né? Sobre certas penumbras, sobre a falta de luz de certos lugares, né? Ele falou assim, não, eu já vi muita gente em São Paulo, Rio de Janeiro, construindo espetáculos, às vezes no breu mesmo, né? E muitas vezes até onde o ator manipulava essa luz. Aí deu aquele... Falei, não, espetáculos no breu eu já vi, mas já tinha visto também manipulando luz. Mas aí eu falei assim, manipulando luz, né? E eu fiquei com esse negócio na cabeça. E eu fiquei pensando, falei, como que eu poderia não depender de um iluminador? Eu não tinha um iluminador para trabalhar comigo na época. Aí eu fiquei pensando, falei, não, o jeito é fazer que nem ele falou. Ele me lembrou de algo que a gente às vezes passa, né, por aquilo, sabe, descobre que existe, mas não dá importância. Então eu falei assim, nossa, né, realmente é um jeito interessante de fazer iluminação, né? A gente mesmo manipular. E eu comecei até a olhar objetos que faziam parte da cenografia, já que eu queria fazer esse espetáculo no escuro e tinha ido conversar com esse ator justamente porque eu vi algo no espetáculo dele. Não era dele, é daquele careca da Globo lá que faz hoje o Seu Peru na escolinha do professor Raimundo. Esqueço o nome dele. Orlando Drummond? Não, ele tá mas o que falando substituiu o Orlando Drummond? O que substituiu ele tá falando do autor que ele também é autor, ele é dramaturgo. Tá? Sim, sim. Eu comecei a pensar, né? Falei, nossa, eu preciso ir falar com ele, porque eu estou pensando em montar um espetáculo assim, assim, assado, que leva mais ou menos o mesmo estilo. E ele veio com essa coisa, relembrar essa coisa do ator ser o iluminador. Foi onde eu comecei a procurar lugares que espantasse o público. Como a caixa preta ela tem aparece e desaparece, eu falei, a luz poderia aparecer e desaparecer da onde ninguém esperava, né? Então eu comecei a fazer testes, né? Coloquei eu tinha uma chaleira de bronze antiga e a primeira luz que entrava em cena era quando ele abria a chaleira e a luz saía de dentro da chaleira e pegava realmente para usar o errado, que a gente acha que é errado, né? Falar assim, aquela sombra que quando a gente põe a lanterna
no queixo para brincar de assombração, né, com a luz marcando o rosto, era essa imagem que me encantava, era essa imagem que eu queria que passasse, né? E realmente eu consegui, nesse espetáculo, depois que eu vi as fotos, eu realmente consegui a imagem que eu queria. Era só aparecer realmente aquilo que eu desenhei ali. E confesso que em algumas fotos eu fiquei até espantado, porque eu falei assim, nossa, ficou melhor do que eu imaginava que ia ficar. Usar luz como deixa, né? Eu e a Angélica chegamos a usar, acho que foi numa peça que chama Hoje é Meu Aniversário. A gente chegou a usar a iluminação como deixa. Acendia ela, era ela. Acendia eu, era eu. Não tinha erro, né? Acendia geralzão, era os dois juntos. Mas Então, deixa eu falar por erro. quê. Porque a gente não tinha tempo para decorar a fala do outro. O fim Sim. da fala do outro. Sim, foi usado meio de caso pensado. E o Evandro estava na iluminação e no som, ele precisava saber que hora que ele apagava a minha e que hora que ele acendia da Angélica. Aí eu dava um tim na taça e chamava o garçom, porque eu estava numa mesa de restaurante. Eu dava um tlim, 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 né? A hora que eu batesse na taça e eu virasse para o lado, era a hora dele apagar eu e acender ela. Olá. Tudo bom, Marcelo? Marcelo chegou agora, estava vindo de Limeira. Sem problema. Boa noite, Marcelo. Eu tava em Bauru, cara. Limeira tá a caminho. Deu pau aqui no meu. Deixa eu ver aqui. Sem problemas. Ô, André, aproveitar esse momentinho dessa interrupção, eu queria que você falasse um pouquinho agora desse cenário aqui, ó. Desse cenário? Esse cenário esse foi a história meio trash dele. Então, eu só vou finalizar a questão da deixa, Alfredo, mas para mim não perder mesmo. A deixa que a gente usava no relicário era o quê? Era um ferro de passar roupa desses de brasa, que eu abria e dentro tinha uma luz e na tampa dele tinha um espelho. Então essa luz batia no ator que estava sentado numa mesinha do lado com uma máquina de escrever e ele não aparecia, ele aparecia só a penumbra dele. Eu usava disso, a hora que eu iluminasse, abrisse o bule, o ferro de passar roupa, e essa iluminação pegasse ali, o reflexo do espelho pegasse, o iluminador que era o do teatro mesmo, não era um iluminador que convivia com a gente. A hora que pegasse nele a luz, o cara sabia que era para acender o foco. Então, a hora que eu levantava o ferro de passar roupa, de brasa, a luz pegava no espelho, pegava no cara, e o cara acendia o foco. Então, não tinha como errar. Não tinha como a peça não ser redonda, ou ter buraco, erro de iluminação, porque o que eu queria é que o desenho fluísse. Era o desenho que tivesse movimento, né? Então, essa coisa da continuidade, né? De não ter buracos no meio de iluminação ou de som. O som vinha de dentro de uma bacia, onde eu mesmo ligava a bacia, ela conseguia... Era uma caixinha desse tamanhinho e ela conseguia expandir o som, né? E parecer realmente um som antigo. A peça se passava em 1963 para 64, acho. Não, 64. Abril de 64. Falava sobre o golpe militar de 64. E engraçado que foi numa época que ninguém falava de fascismo, ninguém falava de nada. Sabe, a peça falava sobre um romance entre duas pessoas que eram de pensamentos diferentes, né? E que é o que está acontecendo, se a gente parar para analisar, é o que está acontecendo hoje, né? Duas pessoas moram juntas, têm um pensamento diferente sobre política, acabam, né, com toda essa atmosfera que a gente está vendo, acabam se agredindo,
né? E você fica os dois lados, eu cedo ou ele cede, né? Então, era sobre isso que falava o espetáculo, e eu até achei meio, né? Eu falei, nossa, acabou vindo meio que numa hora que não era para vir, né? Porque eu não, falei, não vou cutucar a onça com vara curta agora, né? E o cenário do Buraco de Minhoca, eu sempre tive a ideia, Alfredo, de fazer uma carruagem. Eu sou apaixonado por teatro mambembe, né? Adoro a ideia de morar numa carroça. Adoro a ideia de viajar numa carroça, a ideia de fazer ambientes pequenos se tornarem grandes ambientes. E eu não tinha dinheiro para fazer uma carroça, para fazer um negócio onde eu pudesse construir ali nessa carroça o palco, né, parar numa praça e ali apresentar junto com um pedaço do chão, um tablado, apresentar todo o espetáculo, enfiar tudo dentro da carroça e ir embora, né? Eu com a Angélica até conversamos de fazer isso em cima de como chama, esses carrinhos que os carros puxam, sabe? É daquele negócio de cavalo lá. Mas Uma como que é o nome charrete daquilo ali? ou uma carriola? Acho que Que você engata atrás do carro. Ah, uma Engate. carretinha. É uma carretinha. Carretinha. Aí a gente teve essa ideia de fazer, mas também não saiu do papel, porque nada para você ter uma carretinha hoje, além de você ter que pagar documento, né? Né? E ela tem que estar em uso para ela ir se pagando, né? A ideia era montar uma carroça medieval mesmo e levar dentro disso contação de história ou somente espetáculos voltados para comédia dell'arte, né? Fazer isso se tornar uma marca, pegar o teatro medieval de antigamente, onde o público ficava estático e as carroças iam passando com as cenas e contando a história, né? Trazer essa ideia que ficou só na história, trazer ela para o presente, igual está sendo o drive-in por causa da pandemia, né? Pegaram do passado essa ideia do drive-in e jogaram para o presente, e muitos jovens falam assim, nossa, o que é isso? Né? Aqui no Iguaçu, muitos jovens olham pro nome e falam assim, mas esse lugar não é lugar de namorar, né? Foi o Iguaçuano que deu o nome pro lugar lá de drive-in, né? Não deixa de estar errado, mas, né, o Cine Drive-In, né, é uma coisa que voltou do passado para ajudar a gente no presente, né? E por que não trazer essa carroça de volta, assim, de volta do passado, né, para o presente, pegar ela lá da história medieval e trazer ela para cá e falar assim, não, eu vou criar uma marca, essa marca ela vai vingar, ela vai se tornar uma marca do grupo, da companhia, uma marca em que você vai olhar e falar assim, não, são eles que estão chegando, né? Eles são do Iguaçu, né? Então, essa ideia eu acabei transportando. Por não conseguir fazer o grande, eu fiz o que dava. E falei uma vez para a Angélica, falei assim, por que a gente não monta uma carroça para contar a história? Onde eu possa ficar dentro da carroça, tocando violão, e você ocupa o espaço do tablado. Então, legal, mas nunca saiu do papel. Aí veio uma licitação que a Angélica pegou sobre teatro, sobre trabalho infantil, e, né, perguntaram, mas nossa, ela com o Evandro, né, mas você tem ideia para um cenário, uma cenografia para isso? A gente estava trabalhando, acho que com João e Maria.
né? E João e Maria, o que era para ser a cenografia do João e Maria, eu não consegui, né? Não consegui colocar no papel. Foi gambiarra mesmo. A gente teve que ir na gambiarra, porque não tinha tempo, não tinha material, não tinha dinheiro. Não tem ainda dinheiro. Aí, o que aconteceu? Eu vi ali uma oportunidade de falar assim, não, eu vou colocar pelo menos um pedaço dessa ideia de colocar de fazer acontecer, né? Aí eu comecei a juntar os materiais que eu tinha aqui e fui montando, né? E já projetando uma maneira de desmontar fácil, colocar em cima do carro e caber 3 pessoas dentro do carro, mais com os adereços de cena, mais com a caixa de som, parte técnica, né? Então, a gente estudou toda essa cenografia, trocamos ideias, vimos de como seria dentro do carro, né? Fomos adaptando com o passar do tempo, foram quase... Eu não cheguei a botar na ponta do lápis ainda, mas está pela mais ou menos quase 50 apresentações, né? Então, essas 50 apresentações, ela foi afinando a cenografia, que é essa cenografia que você mostrou. Né? Eu No pedi meio para do você caminho falar, eu pedi para você falar dela justamente porque eu achei muito interessante, cara, uma coisa fácil de levar, uma cenografia que funcionava bastante, tinha um pouco daquilo que o Romildo falou, né, de você ela mudar de função, mudar de formato, né? Tem a cortininha para vocês fazerem a Sim, cena lá de dentro, ela tem 2 cortinas do lado para usar como coxia. Eu achei muito interessante isso. E para e mim, ela tem um bati um camarim pouco com o atrás, que né, o Pedro? Bachito falou. Hã? Ela tem um camarim atrás. O camarim é dentro e atrás, porque atrás tem um espelho tem um espelho atrás, tem um espelho dentro, tem um cabideiro dentro e tem uma mesa de maquiagem fora, do lado de trás, né? Então ela tem a possibilidade, ela é tudo ali. Ela é ali dentro eu já dormi, ali dentro já troquei de roupa, já sentamos ali para comer, para bater papo. Ali naquela cenografia foi tudo, né? A gente montava a casa ali, eu falo. Né? Mas Era uma deixa eu falar uma cenografia. coisa Ah, que todo mundo tem que saber, né? Porque no início não tinha o camarim lá atrás, né? Cada apresentação, o André vai tendo uma ideia. Ele não sei o que acontece, durante a apresentação ele quer encaixar alguma coisa. Ele chega em casa, começa a montar, eu vejo ele lá no negócio dele de madeira. Na hora que eu vejo, uma grande coisa. A gente já tá com coisa nova no carrinho, que é aquela parte da frente, que é toda uma engrenagem. Que ele fez uma engrenagem. Então, eu acho que quando eu perguntei do negócio do relicário, é essa sua facilidade de pegar lixo, vamos colocar, né? Não lixo, mas o que as pessoas não usam para fazer o cenário, né? Do relicário, você fez aquele radião, né? Que ficou parecendo um objeto de antiguidade, né? Então, esses detalhes aí que você consegue fazer, né? Com o que os outros não usam. Você tem um outro olhar para aquele objeto que o outro não usa. Eu acho legal isso. olha, Essa coisa do André fazer um link desse projeto dele, trazendo a comédia dell'arte, que é um precursor para a gente como cenografia, tudo acontece através de uma charrete e todas as cenas são linkadas ali. Você pega uma vertente também do Romeu e Julieta, do Gabriel Vilela, que é feito em cima da Veraneio, né? Não sei se vocês viram. É espetacular, é muito diferente. Eu estou no escuro porque eu estou dentro do carro indo embora, tá? Desculpa aí. imagina. Então, o lixo, transformar o lixo no luxo, essa história é antiga, né? Essa história como que eu vou dizer? Ela... vamos colocar assim, tá? Eu vou colocar em etapas.
Eu vejo que a cenografia, como eu falei no começo, a cenografia no interior, ela é muito... Muita gente se confunde, né? Muita gente acha que o cara está fazendo a cenografia, né? Ele acha que ele está... Às vezes ele se considera um cenógrafo, e no fundo a gente tem vários diretores que já vêm com a cenografia pronta. Quem foi o cenógrafo foi o diretor. Quem é o cenógrafo é o cenotécnico. Então esse cenotécnico, né, eu acho que essa confusão que causa na cabeça de muita gente, né, acha que o cenógrafo ele vai fazer, né? E como eu disse, não, ele vai imaginar, ele vai elaborar na cabeça dele ali, vai jogar para o papel e vai passar para o cenotécnico o que ele quer. O cenotécnico, ele tem a função de ser o cara que vai arranjar a solução para todos os problemas do cenógrafo, né? Ele vai fabricar aquilo. Então, a questão do transformar lixo em luxo, muitas vezes não é do cenógrafo, é do cenotécnico, né? O cenotécnico ele vai olhar e primeiramente ele vai estudar o que o cenógrafo quer. A época, por exemplo. Que época? Qual é o tamanho disso? Qual é o que você quer passar com isso? É um espetáculo que vai trazer dentro do objeto um signo que vai falar com a plateia? Esse objeto que você está usando, ele tem alguma coisa que vai passar com a plateia? Eu estou montando um espetáculo, ele é simples de tudo, esse espetáculo, mas ele é muito rico, porque ele traz várias personagens do nosso cotidiano que a gente não se dá conta. E no meio dessa personagem, da nossa história, vem o Lampião. E o Lampião, ele tem um chapéu. Esse chapéu, quem fez foi o cenotécnico, né? E nesse chapéu, dentro da pesquisa desse chapéu, o que eu descobri? Que na época de Lampião mesmo, você pendurava no seu chapéu aquilo que mais fazia parte da sua vida. Aquilo que era mais presente na sua vida cotidiana. Vamos supor, tem pessoas que colecionam latas de refrigerante, porque o cara é apaixonado por refrigerante, né? Então, ele colocava no chapéu dele, de repente, uma pena que ele ganhou de uma mulher que ele conheceu num lugar que ele passou e ele ficou apaixonado por ela e nunca mais ele teve contato, e essa pena ali, toda vez que ele vê, ele lembra, né? Então ele colocavam coisas, né? Aí foi aí que eu comecei a construir esse chapéu. Esse chapéu ele leva o símbolo do McDonald's no meio, né? Então, bem no meio do chapéu tem o símbolo do McDonald's. Já interpretaram como o capitalismo selvagem. Olhando para o chapéu, falaram assim, nossa, aquele chapéu ele passa um signo e passa uma mensagem. E teve muita gente que já falou assim, o que é Titãs? Capitalismo selvagem? Né? Isso do grupo da WMs. Né? Teve um pessoalzinho lá que ainda brincou, falou, eu amei o negócio do chapéu, né? Ficou parecendo... Foi uma crítica sobre o capitalismo agressivo, né? Porque a gente une Lampião com McDonald's e põe numa figura só de imagem. Então, a questão vamos colocar assim, do transformar lixo em luxo, a gente vai e faz as perguntas, né, necessárias. O que o cara quer, né? Então, eu estou falando hoje mais como cenotécnico. Eu estou falando hoje mais como cenotécnico porque o interior ele não dá abertura. Ele não te deixa trabalhar. Ele não te deixa criar como cenógrafo. Ele te deixa fazer o grosso, o material, né? Ele te deixa fazer ali o material que
que o cara quer produzir, mas ele não te deixa criar, né? Então eu Então, você acabo, quer eu dizer acabo, que, por exemplo, o interior ele quer que você reproduza o que ele já tem em cabeça. sim, Não é o processo de criação. Que você, por exemplo, vamos montar a Medeia. Você vai criar a cenografia da Medeia. Então, eu chego, você, não, já está criado, você vai fazer esse arco com isso, com aquilo, com aquilo. É isso que você quer dizer? sim. O interior ele não consegue, ele tem a necessidade de, acho que o próprio diretor, isso não é culpa do diretor, tá? O próprio diretor ele pensa assim, eu preciso ser tudo, né? Dirigir no interior eu tenho que ser tudo. Aí ele acaba já pensando em Ele não tudo, quer né? dividir, né? Ele não quer dividir departamentos, digamos assim. Ele quer que o todo seja dele. Ele A não quer intenção delegar, na total verdade, né? parta dele. Ele não quer delegar, né? É isso que o Alfredo falou, ele não quer delegar com medo de pisarem na bola também, né? Eu acho que vem a palavra confiança também, né? Ele não tem confiança, ele acha que tem que ser do jeito dele. Então a visão dele tem que ser a melhor, né? Tem que ser a primeira, né, em questão. Confiança. Mas no fundo ele acaba aprendendo mais ainda, né? Quando ele vai para a capital, vai com mais ideias. Vamos se dizer que, assim, vou colocar uma explicação básica do lixo virar luxo. Se você parar para analisar esse caderno, por exemplo, né, e começar a olhar o que ele tem, uma espiral, né, o que ele tem, papel, mas qual o processo que levou para transformar esse papel em algo? Esse papel, a textura dele serviria para mim fazer alguma coisa? A cor dele serviria para mim colocar em cena e dar alguma coisa que eu queira? Por que eu falo que o cenotécnico ele é o alquimista do teatro? Porque ele tem que conhecer de tudo, né? Se eu pegar uma moeda, né? Eu pegar uma moeda e falar assim, eu vou montar uma cenografia com essa moeda, né? Mas essa moeda não vai aparecer em cena. Aparece. Ela sozinha ela não aparece. Mas se eu fizer uma cortina de moedas, uma coxia de moedas, uma porta de moedas, ela vai aparecer. Imagina que essa moeda é um pixel, né? Eu costumo olhar para os materiais como se fossem pixels, né? Uma madeira. Eu bato o olho às vezes numa madeira na rua, eu falo, nossa, eu vou parar o carro. Essa madeira presta. Ela pode, eu não vou deixar ela virar nada. Às vezes eu bato o olho numa madeira, eu falo, nossa, isso aí, coitada, isso aí já passou o tempo de vida dela faz tempo, né? Pode deixar ali que o lixeiro vai levar realmente. Então, o reconhecer os materiais, né, por partes, vou dar um outro exemplo, né? Eu tenho aqui essa espingarda que eu ainda estou fabricando, tá? Ela tá faltando alguns pedaços, né? Tá faltando algumas partes. Ela tem um detalhe aqui, vocês conseguem ver? Tá bem visível. Esse detalhe é de guarda-roupa. Mas numa pesquisa que eu fiz, eu vi que esse tipo de arma que eu preciso, ela tem um detalhe desse. Não é idêntico, mas é parecido. Então esse detalhe, ele vai fazer com que fique cada vez mais próximo do que eu quero, do que eu preciso usar. Aí o que eu fiz? Aproximação dos objetos. Qual objeto é parecido que eu possa substituir? Né? Esse
Você consegue dar um... Vocês conseguem ver? Que tem o gatilho aqui? Sim. Sim, sim. Esse gatilho é uma manopla de bicicleta, daquelas bicicletinhas de criança. Sabe aquelas bicicletinhas infantil? Pequenininha? É uma manopla do freio da bicicleta, né? Se você imaginar que ele está pegando aqui, ó, é o freio da bicicleta. Então, o que seria o que a Angélica, acho que ela quis dizer transformar o lixo em luxo, é justamente isso. É uma coisa que cabe ao cenotécnico. O cenógrafo, a maioria, não vai ter essa mentalidade. A maioria, alguns vão falar assim, não, eu quero aproveitar, eu quero usar essa ideia. Então ele vai nessa ideia e cria uma cenografia para usar essa ideia. O cenotécnico não, ele vai usar materiais que ele tem à mão, né, e que ele possa transformar, né, que ele possa fazer, vamos supor, eu estou aqui desse lado meu com essa parte aqui, eu falo que é a parte de costura, tá, gente? Né? Eu uso uma máquina de 1900 bolinha ainda, uma Vigorelli, mas eu tive que aprender a costurar. Eu tive que aprender a me virar com costura. Eu precisava disso. Eu já criei muitos objetos com lixo de roupa, né? Até pelúcias mesmo, para a Sofia eu já criei, através de lixo de roupa, para poder me virar e sobreviver como cenotécnico. Se eu parar para analisar, né, essa hack que está aqui no fundo, ó, deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Essa hack, né, ela podia muito bem estar num cenário, alguma coisa. Ela é feita inteira de lixo, inteira, né? Ela não é lixo de demolição, né? Só que o que acontece? É você olhar para cada objeto, pequenininho ou grandão, e falar o que ele pode se transformar. E naquela ideia do o universo, ele não desperdiça nada, ele aproveita tudo. O que você consegue criar? Tudo é um pixel, né? Se eu colocar um monte de caderno, um preso no outro, de várias cores, eu consigo desenhar um rosto no fundo de um palco. Tudo é um pixel, tudo é uma molécula, tudo é um pedacinho. Tudo. Então, se você olhar e falar assim, eu quero transformar esse lixo em luxo, no que ele pode virar, né? Eu já tive ideia de fazer o cinturão do Lampião com pilhas usadas, com carretéis de linhas usados, coisa que de baixo, né, a gente está acostumado a falar assim, da plateia, eles vão olhar, eles vão comprar realmente a ideia de que é aquilo, né, a ideia que você quer passar. Né? Agora, quando entra na questão da ideia de ser fiel à própria ideia, a gente acaba se chocando, porque muitos diretores acabam fugindo no meio do caminho, né? Acabam, às vezes, extrapolando, às vezes não. Mas o que eu quero dizer sobre a questão do lixo em luxo é isso, é a pessoa conseguir enxergar, a pessoa conseguir ver, reconhecer materiais, ter noção de física, de química. Por quê? Porque essa arma mesmo, essa arma aqui é de 2000, tá, gente? Essa arma aqui, a coronha dela é de 2000. Ela não é uma arma de verdade. Mas um dia, num espetáculo, em 2000, final de 2000 para 2001, essa arma já atirou. Ela já soltou pólvora pela ponta, tinha um mecanismo aqui em cima, né, que eu criei para soltar, para acender uma bombinha aqui dentro,
e o fogo da bombinha através de testes, aqueles testes que a gente via antigamente em laboratório da escola. Vamos fazer uma experiência para ver o que dá? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Realmente é a química e a física ali presente dentro dos objetos, dentro das coisas que você vai usar, e você pensando em cada detalhe para aquilo acontecer, né? Então, eu acho que não só a visão de transformar o lixo em luxo, ela é necessária, mas o conhecimento. Porque se você tiver a visão e não tiver o conhecimento de materiais, da ciência que você pode usar em cima, você não consegue nada, né? Uma vez pediram para mim fazer com uma luva de borracha, compraram a luva de borracha e falaram assim, transforma numa mão que sangra. Aí eu falei assim, como assim? Na hora vai sair a mão do cara, e é para sair o sangue. Né? Aí a pessoa já cai no cinema, né? Imaginando sangue espirrando para tudo quanto é lado. Aí eu falei, mas que tipo de espetáculo que é? Um espetáculo bem lúdico, assim, tal, uma comédia. Eu falei, por que você não usa um pano enrolado dentro da luva? Na hora que ele puxar, sai esse pano vermelho todo, né? E ele faz o jogo, né? E deu certo porque casava. Mas a pessoa não, ela tá bitolada no cinema, ela quer o trashão mesmo, um filme de terror, né? Ela quer principalmente os jovens, né? Eles estão muito naquela achando que teatro ele tem que ser 100% fiel ao que é um filme hollywoodiano, né? Sendo que a gente consegue fazer maravilhas com lixo, né? A gente consegue fazer maravilhas com pouco, com formas de se comunicar, né? Com métodos de apresentar esse espetáculo para o público, né? Então, é isso. Eu acho que se eu for falar mais sobre o lixo e luxo, eu vou longe. Ô, Fred. Oi. Vamos mandar um abraço pro Almir, que está assistindo lá de Santa Bárbara, Almir Pugina. O Adiel também, o Marcelo. É isso aí, ó. O Almir já mandou lá que ele tá acompanhando a gente aí. O Adiel tá falando que o Baixito não parou quieto hoje, né? Que o Baixito saiu de um lugar e foi para outro, né? Para Maria Lúcia Ribeiro também, nossa ajudante. Tá lá, o Marcelo Nini também tá acompanhando. Eu estava no lugar, agora eu voltei para o outro, e eu aqui na minha casa eu só tenho 4 cachorros. Então é um inferno, que você está no mudo, não estão ouvindo, que eles estão me aterrorizando aqui. Marcelo, você tem alguma pergunta para o André? Que você chegou depois aí? Eu tenho. E tá mudinho o tempo todo hoje. Tá dando para me ouvir? Que o fone... Tá dando sim. André, desculpa de chegar atrasado, cara. Me perdoa. Imagina. Tava em viagem. André, você falou bastante em reciclagem, que eu acho uma coisa super legal. Eu tenho um tio que com madeira também, nossa, ele faz muitas coisas legais. Esses dias nós pegamos um monte de madeira lá, tava jogando fora, e o cara me avisou, fomos lá buscar madeira nobre, cara. Tava tudo como estrado, ele acabou fazendo um monte de coisa. Só que tem uma coisa. Você já pensou em impressora 3D? Impressora 3D é legal, hein? Porque é o seguinte, você mostrou a espingarda, e na impressora 3D, cara, você faz isso muito rápido. Você fala, preciso de um detalhe, você vai conseguir esse detalhe na impressora 3D, desde que você saiba mexer em 3D também, ou tem alguém que faça isso para você. Porque hoje existem impressoras que são caras, a impressora de 300 mil, que faz um adereço, lá no Rio de Janeiro, que faz adereço já para o carnaval. E, tem 1,80 m a altura dela, e de largura eu não sei. Então, eu acredito que a impressora 3D no futuro, porque eu tenho uma aqui pequena, ela tem um custo bem menor. Só que essa, por exemplo, no futuro vai ser... eu preciso fazer uma casa, vai fazer uma casa, ela já faz, né? Só que vai ter um custo menor. Aí você vai ter um cenário, né? Você matou um lixo.
Apesar de eu ter uma ideia muito boa, que todas as coisas que sobram, o plástico, dá para fazer muita coisa legal, mas aí já sai da impressora. Aí eu acho que você vai ter ideias boas para vamos conversar. Eu fuço muito em YouTube em como fazer as coisas, né? Tem muitas ideias que eu olho lá e falo assim, nossa, isso eu já sei, né? De 1900 bolinha, né? Agora que eles estão colocando no YouTube. Tem coisas que eu olho e falo que nem você falou da tampinha, né? Deixa eu pegar aqui. Esse daqui é um instrumento que eu fiz, né? Vocês conseguem ver daí? Sim. Esse instrumento eu não terminei ainda, estou fazendo, né? Porque ele dá um certo trabalhinho. Mas eu criei uma maquininha para encaixar a micro retífica para poder furar as tampinhas mais rápido. Então eu não vou levar, cada vez que eu pego para fazer, eu furo uma quantidade de tampas muito mais rápido, né? E você falou o negócio das tampinhas. Eu lembrei de uma coisa que eu vi esses dias, né? Sobre, eu não sei se é a mesma coisa que você viu, sobre derreter as tampinhas em forno para poder fazer outros objetos. Canudo também, né? Canudo. É. Eu cheguei a ver o cara derreter. Vamos supor, o cara falou assim: tem que ter lá acho que é HDTP2, né? É um símbolozinho no produto, né? Um triângulozinho de reciclagem, e tá lá o número 1, número 2, número 3, e assim vai. Aí vai o quê? De você estudar um pouquinho do processo químico do plástico para saber o que encaixa, o que não encaixa, né? O que vai, como ele vai reagir, se ele vai modificar essa cor ou não. Então, às vezes eu falo que reciclar tem que ser uma reciclagem inteligente. Sim. Não adianta a pessoa catar uma madeira na rua e falar assim, vou usar isso aqui. E é um pedaço de compensado que já tomou 1 milhão de chuva. Não, você está levando uma porcaria para sua casa que não vai durar, né? Então, você falou da impressora 3D. A impressora 3D, ela ainda, né? Ainda é um custo muito alto para a gente, né? Eu falo para a gente no interior. Assim não, viu, André? Você consegue aí R$800, 500, R$800 já consegue uma impressora. Essa de 300, ela já é uma impressora lá do... Acho que só tem... Então, mas eu digo assim, um custo muito alto, olhando para os grupos de teatro que não tem condição mesmo. Né? Olhando para os grupos de teatro que eles não podem... Falou em gastar R$100, já pula todo mundo para trás. Fala assim, tem 10 pessoas, cada pessoa dá R$10. Não, já some todo mundo. É fácil. Aí se você olhar, tem que ter uma pessoa que banque, né, essa impressora, ou que vai se vender como cenotécnico e vai falar assim, não, eu fabrico para você. Né? Igual tem hoje os cenotécnicos que se vendem. Você quer que eu faça uma carroça? Você quer que eu faça um isso, um aquilo, né? Então eles vão se vendendo, para eles é vantagem, né? Para eles é vantagem ter essa. Oi? Deixa eu pegar um objeto para vocês verem. O Marcelo faz, André, o impressora 3D. Por ele tá querendo patrocinar a gente, eu acho. Olha que legal. Interessante, hein? Isso daqui, a gente foi uma das primeiras impressões. Não foi pintado, cada cor é um filamento. Uma cor diferente, e a gente usou filamentos diferentes também. Mas só esse corpinho aqui foi 24 horas. Só o corpinho. Nossa! Ela é bem lenta, né? Hoje ela é bem lenta. Essa grande que eu falei, esse aqui é o maior xodó nossa. Nós levamos no Senac, Angélica, na feira do ano passado. Não sei. Não vi. Ai, que legal.
Não, tem bastante coisa legal. Nós temos o Zorro. Mas é assim, eu penso que para fazer cenário hoje, uma coisa diferente como uma arma, ou até uma vestimenta, porque não é só plástico. Até um detalhe, né, Marcelo? Oi? Até para fazer detalhe, como aquele que ele usou do guarda-roupa. Às vezes você não acha alguma coisa que se se pareça. não encontrar, tem essa saída. Eu penso na impressora 3D para cenário, para coisas que a gente não consegue achar. E eu acho que funciona legal. Legal. Ô, André, o Moisés quer um abraço seu. Ele quer que você mande um abraço para ele. Você não está vendo os comentários. Não tá aparecendo os comentários para mim. Então manda um abraço pro Moisés. Ô, Moisés, um abraço. Eu não sei se o Marcelo viu aqui, ó. O Almir tá falando, olha, que show essa impressão 3D, Marcelo. É muito legal, Almir. É muito legal. É muito trabalhoso. Nossa, eu fiz. Um dia a gente faz uma live só de impressão 3D. Eu mostro tudo. É muita coisa. Ô, André, você não tem aquelas arminhas pequenas aí? Aquelas que você fez em 2 dias? Eu faço no dia. Rapidão. Ele fez uma arminha pro Nelson Rodrigues. Que a gente estava precisando de arma, ele foi pesquisar e ele fez no dia a arma. Vocês vão ver, mas do zero ele fez a arma. E tudo com lixo. Lixo assim, né? Não é lixo. O Baixito tá querendo perguntar alguma coisa para André, viu? Tá. Se alguém tiver entulho, gente, ó, fala pro André, tá? Ele adora entulho. A gente passa na rua, para pegar entulho. Acho que eu pedi uma coisa meio difícil de pegar. Tá parecendo. Daqui a pouco começa a aparecer que nem o Capitão Caverna, né? Vai tirando um monte de coisa dentro da... Não. Essa aqui eu acho que foi uma que eu usei para uma. Precisava realmente de uma arminha pequena, né? E essa eu precisava. Foi um espetáculo meio que atual, né? A época era meio que atualidade, então a pessoa tinha que usar essa. Não é a que eu pedi para ele. Essa não é a que eu pedi. Aí teve um amigo meu que montou um espetáculo do Peter Pan, né? Mas em dança, e ele precisava de uma arma do Peter Pan. Aí foi montado essa, né? Que é... Essa arma era do Capitão Ganchos, se não me falha a memória. Muito legal. Mostra pra mim. Peraí que eu vou mostrar a minha também que eu fiz, então. Peraí. Fala 300. Essa aqui, ó. Também é com... Essa foi do Nelson. Deixa eu acertar ela aqui. Aí. Essa foi pro Nelson. Tá? Aí falaram que precisava de uma outra igual, né? Aí eu falei, ai meu Deus. Aí no dia seguinte eu fiz essa outra. Em 2 dias. Tem chave aí, né, no meio, não tem uma chave? Chave? Não, é um negócio de guarda-roupa também. No detalhe, né, a chave? É guarda-roupa. Guarda-roupa também. Ó. Nossa. É o puxador do guarda-roupa em cima. Em cima, dos lados, né? Aqui tem uma chapinha dessas que envolve poste para prender a fiação da abraçadeira. A abraçadeira, é a abraçadeira que é essa parte cromada, né? Essa parte tá mais bonita aqui com não sei se dá para ver uns detalhes escrito. Tá vendo? ARJ, né? Aí tem poucas coisas, né? Se você olhar como pedaços,
né? Você fala, nossa, um pedacinho de uma coisa, mais um pedacinho de outra, se você unir, forma tal coisa, né? Então, a impressora 3D, eu acho que ela vem para revolucionar, mas eu acho que a criação humana, né, questão de detalhes, né? Essa foi na 3D. Isso aqui foi, o meu filho foi na Comic Con, né, como Coringa. Aí nós fizemos essa arma, ela é funcional, só que a gente não deixou, nós travamos, porque ela não pode entrar, então nós travamos assim, né? E ela é, assim, não teve um grande bom acabamento, não foi feito em cima da hora. E esse aqui é uma arma que eu não conheço, é do Alfredo, você que sabe esse negócio? Cadê? Olha lá. É de um desenho animado que ele vai pro tempo, que ele viaja, não sei. Tio sei dessas coisas não, eu não faço ideia. Todo detalhe. Olha lá. Tem luz. E Alfredo vai ter que se explicar agora que essa arma. Não sei. Nossa, agora se enrolou, hein? O Léo Barros está assistindo. Agora se enrolou, hein, Alfredo? Quem conhece desenho animado é o Léo Barros que está assistindo. Pode falar. Fala baixinho. O Romildo quer falar, Romildo, fala. Ele quer fazer uma pergunta. Eu quero primeiramente que o Alfredo se explique esse negócio dessa arma espacial aí. Não, André, aproveitando a sua presença aqui, nós temos muitos estudantes de teatro estudantil, amador. Eu queria que você desse, assim, claro, dicas sobre cenografia simples que elas possam fazer dentro dos seus espetáculos e que também que possam depois serem guardadas para serem apresentadas novamente, porque o que acontece muitas das vezes dentro de uma apresentação amadora ou estudantil é que depois você vai montar novamente o cenário, acaba que ele não fica a mesma coisa nunca. Então, o que você sugere para essa molecada, para esses iniciantes das artes cênicas, o que elas podem usar como material cênico? Olha, Bachito, eu acho primordial ter um acervo, tá? A pessoa, ela quer fazer sempre teatro, eu acho legal ela ter um acervo, né? Primeiro, principalmente se ela trabalha com teatro, né? Se ela sempre está apresentando. Eu falo trabalho com teatro não remunerado, tá? Pode ser remunerado, pode ser a pessoa sempre está trabalhando no teatro, porém, tô no grupo de fulano, né? Tô no grupo de ciclano. Então, eu acho assim, começar a olhar para os objetos que a gente está usando como isso eu consigo de uma maneira fácil ou isso é difícil de conseguir. O que for difícil de conseguir, vale a pena guardar, né? Eu acho assim, eu não sei se você perguntou na questão do que eu estou respondendo ou se na questão de materiais mesmo, tá? Do que compensa estar reutilizando ou não. É isso? Sim, no segmento delas montarem um cenário com materiais que seja fácil de encontrar e utilizar e ser reutilizado. E que também Metal. Não tenha custo, porque dentro do estudantil, dentro do amador, ninguém tem dinheiro, né? Sim. Eu complemento ainda. Eu acho que o Bachito está querendo falar até da longevidade do material, né? Eu tenho, por exemplo, um material meu que tem uma porta, por exemplo, que ela é de 99 e está comigo até hoje. A gente usa 300. O ano passado a gente usou, inclusive. Tem materiais que a gente consegue ir reaproveitando e mudando a função dele. Eu acho que é disso que o Bachito está falando, né, Bachito? Sim, também disso,
Mas o que elas poderiam, por exemplo, criar de cenografia que fosse de acesso delas ali dentro de uma escola. Porque, Olha, por exemplo, assim, uma escola hoje que vai fazer um espetáculo de teatro estudantil, elas não têm recursos. Então, e hoje, por exemplo, você trabalhar só com papel, você trabalhar com. Eu queria, assim, dicas do que elas poderiam usar, que seria muito bacana e que seria legal para algum tipo de cenografia. olha, eu Recicla, né? Depois que você utiliza jogar fora não faz sentido, né? Seria interessante guardar mesmo e aproveitar, né? sim, eu sou muito fã do plástico, né? Eu gosto muito de trabalhar com plástico, tirando a madeira, tá? Eu guardo muita coisa de madeira porque eu sei trabalhar com madeira, né? Ah, eu acredito que o plástico mesmo hoje é o que está em alta, né? O que eles possam coletar na escola e falar assim, cada um traz isso, cada um traz aquilo, né? Eu acredito que o plástico é o que está mais em mãos, mais fácil, né? O plástico, eu cheguei a ver que você cria cabanas de plástico, de garrafas PET, né? Se você começar a olhar para o mundo do plástico, para o mundo do PET, né? Ele é durável, é resistente, né? Se você olhar para ele como eu falei, olhar como um pedacinho do montante, né? Um pedacinho do que vai se transformar, começar a ter essa visão do geral, eu acho que assim, se eu fosse falar hoje para o pessoal da escola, seria PET, né? Acho que o principal material. Eu não falo de Papelão metal, também, né, André? Papelão. papelão, né? Papelão, você consegue trabalhar, dar um efeito legal em palco, né? Eu uso É muito que papel eu, Paraná. É que assim, o papelão ele já vem, né? Ele já vem na ideia de todo mundo, né? O papelão, o papel, ele já está muito batidão, né? Já está muito fácil e ele é uma coisa que ele detona muito fácil também, né? Uma coisa que você não consegue guardar. E o plástico ele é durável. Se eu falar da madeira, a pessoa tem que saber trabalhar com madeira e precisa de certas ferramentas para trabalhar com madeira. Se eu falar do metal, que é o meu predileto para trabalhar com cenografia, a pessoa precisa de um monte de ferramentas, né? A pessoa vai precisar de ter realmente um lugar, uma oficina para trabalhar com isso, porque eu montei há uns tempos atrás, depois quando começou a pandemia, eu comecei a montar um negócio, a Angélica falou assim, nossa, que cenário legal que vai ficar, né? Um cadeirão. Lembra, Angélica? Eu achei Um que era cadeirão uma cadeira gigante. gigante. Aí eu não falei nada, eu fiquei quieto, eu comecei a montar de metalon. Mas como eu não tenho máquina de solda, né, eu falei, nossa, vai ter que ser inteiro no aparafusado, né? E comecei a projetar isso, aquilo, não saía do negócio. E quando ele começou a tomar forma, ela falou assim, é um aparelho de ginástica, né? Era realmente uma estaçãozinha de ginástica para poder fazer braço, poder fazer, né, outras coisas e tal. Aí, hoje está aí Cobrando mensalidade para fazer aqui em casa, com máscara. Hoje já está pronta, já está em uso faz um mês mais ou menos, mas foi o metal, né? Eu prefiro metal porque o metal ele é mais perigoso para trabalhar, mas ele, nossa, você guarda ele, daqui 10 anos se você for pegar, metal e madeira, né? Que eu gosto muito. Você tem que guardar corretamente, né? Eu falei dessa arma aqui da espingarda, que a coronha dela tá com uns 20 anos, né? Foi em 2000. Mas o metal dela, ela foi guardada num lugar inadequado, o metal enferrujou, né? Foi trocado.
Agora o plástico, né? O plástico, se produzir uma cenografia com plástico e com coisas que possam ser recicladas, os alunos trazerem de casa e conseguir montar algo, falou, nossa, tá pronto, guarda que o ano que vem ele vai estar do mesmo jeito. Então, acho que a minha dica principal para estudante é procurar um material mais fácil de acessar e que vai durar mais, né? Que vai durar mais tempo. Bom, alguém tem mais alguma pergunta ou podemos encerrar, gente? Eu queria agradecer a presença do Eduardo Bodstein, da Rede TV, que está com a gente de novo, e deixar aqui um convite também para ele participar de uma de nossas lives, que é uma pessoa que tem inúmeros filmes aí por São Paulo, Rio, tem lives com cineasta de Portugal, que foi ontem, então é uma pessoa que pode agregar bastante. Obrigadão, viu, Du? Ô, André, antes da gente encerrar, Oi. o Léo tá perguntando o seguinte aqui, olha, eu vejo muitos muitos utilizando cenário digital, projeção ou LED. Eu acho interessante, mas dentro de um certo limite. Como você enxerga essas novas tecnologias sendo acrescentadas na cenografia? Eu sei que você já falou um pouquinho disso, mas o Léo não tava. Dá uma pra gente encerrar. Foi a parte do que eu comentei sobre o Rei Arthur, né? Eu vejo esse tipo de cenografia como algo que agrega, né? Você tem duas opções: ou você nega de vez e se afasta daquilo, mas você não pode negar para sempre, porque o outro vai usar, né? O mundo não é nosso. Então, o mundo é de todos. Se o teatro abraçar esse tipo de tecnologia dentro do teatro, da maneira correta, feito da maneira correta, né, respeitando certos limites, eu acho que fica legal, porque senão ele cai no cinema, né, ele cai já na projeção. Se você continuar tirando o humano ao vivo, ele vai cair na projeção, no projetar um filme, né? Já me perguntaram uma vez do desenho animado, né? Se os desenhos animados começarem a aparecer cada vez mais humanos, vai chegar uma hora que não vão precisar de ator, né? Ele está vindo para agregar, é um estilo, é um tipo de espetáculo, é um tipo de espetáculo não, é um tipo de filme que cabe isso. É mais uma coisa que a gente tem. A gente não tem que olhar, vai destruir o teatro por causa disso, né? Ou o teatro vai perder, né? Disseram a mesma coisa quando surgiu o cinema. O teatro já era. Depois disseram a mesma coisa quando surgiu a TV. O teatro já era. Aí falaram também do cinema, o cinema já era. E o cinema está aí, cada vez mais presente. E nessa época de pandemia, vai voltar já está voltando com o Cine Drive-In, né? Está vindo com força total. As coisas vão e vêm, e eu acho que quando surgiu esse negócio, eu cheguei a ver primeira vez que eu vi, fazem uns 5 anos, mais ou menos. Lembrei, gente, o nome do cara, Caruso, Marcos Caruso. Marcos Caruso veio agora. Na hora que você estava falando dele, eu peguei a jogar legenda. Projeção, né? É que você não está vendo as mensagens. Não tô vendo. Meu celular é meio doido. Então, na época a primeira vez que eu vi foi um telão que o Caruso colocou na frente do espetáculo, na frente do palco ali na Ribalta, e ele projetava a imagem ali e a imagem casava com os atores atrás. E, né, e você perguntava para os atores o que eles sentiam, eles falaram assim, é como ensaiar numa sala trancada, né? Não dá para ver ninguém, cara, né?
Você sabe que tem a plateia ali por detrás daquele telão, mas não dá, né? A própria projeção te cega. Se a luz que fica de frente para a gente às vezes já nos cega, já cria aquela penumbra ali, né? Você vê só vulto na plateia. Imagina uma projeção vindo na sua cara, né? Porque é praticamente interpretar dentro de uma sala trancada, né? E eu acho que só agrega, né? É um estilo a mais que vai vir. Depois eu vi o Rei Arthur, né? Também, nossa, se viaja com aquele espetáculo, né? Um espetáculo que você fala assim, a atriz principal não está em cena, mas ela está na projeção, mas ela interpreta com os atores, né? Nossa, muito bem-vindo. Eu acho que não é algo para tirar da gente, eu acho que é algo para acrescentar, para agregar. Mas que foi uma enganação, foi, né? Eles venderam em cima da Vera Holtz. Chega lá, a mulher não tá lá, tá no telão. Foi mesmo. Isso foi. Ai, caramba. Aí tá André, numa letrinha bem pequenininha lá embaixo do papel do folder, Vera Holtz na projeção. Né? Para eu, não ter processo, né? Eu não estava muito eu, assim, num bom momento no dia que eu assisti esse espetáculo, não estava muito legal, né? Aí o que eu fiquei mais chateado foi que eu saí bravo falando que o espetáculo tinha sido uma porcaria. Falei, nossa, nunca assisti um espetáculo tão porcaria na minha vida. Eu olhei pro lado assim, a mulher era parte do espetáculo, né? Tava ali fora, tava até assim, ó. Aí eu falei, nossa, meu Deus, quando a gente tá pé da vida com alguma coisa e acaba descontando, né? Mas Eu saí atrás dele e depois a gente ficou sabendo que a Vera Holtz apareceu no final. Para agradecer. mas não tava lá para ver a Vera Holtz. Não faz sentido se assistir uma peça e outra projetada. Eu até concordo com você. Hã? Até concordo contigo de agregar no cenário, mas colocar. Tá ruim assim? Mas colocar. Tá, não tô escutando direito o áudio. Agora tá ouvindo? Pode falar. Então, eu concordo contigo, tem que agregar no cenário. Mas projetar pessoas faz sentido, ela é viva, né? Se fosse uma homenagem a uma pessoa que já faleceu, tudo, e colocar lá, mas é muito estrelismo. É que a projeção dela era gigante, né? Era como se fosse uma lembrança. E ela A projeção dela tinha que dar uma sensação de lembrança. Ela era a lembrança do Arthur. Então, às vezes, ele olhava para cima, como se ele estivesse lembrando, e a projeção parecia em cima, assim, como se estivesse numa nuvem abrindo, e começava a aparecer. E ela aparecia na frente também, nas coxias, ela aparecia em todo lugar. isso foi era interessante, né? Mas vamos dizer assim, o cenário era maravilhoso, né? A cenografia era maravilhosa, mas a história é batidona. Então o que vendia ali não era a história, porque todo mundo sabia o final. E o protagonista era o Paulinho Mosca. Então tava vendendo o nome ali mais. É uma peça mais comercial. É uma peça mais comercial, né? Era uma peça mais comercial, Agora, eu não falo que de estar presente, né? Porque eu já cheguei a interpretar comigo mesmo, né? Eu já cheguei a gravar uma cena inteira onde tinha as pausas e eu tinha que responder naquele tempo para mim mesmo, senão ia complicar a minha vida ali no palco, né? Então não tinha margem para errar, né? Era um bate-bola comigo mesmo. Eu acho que, sei lá, a pessoa tem que vir para as tecnologias, a gente tem que achar uma maneira de agregar para o bem, né? E, né, que nem você falou, se fosse um caso de uma homenagem, uma pessoa já falecida, né, e de repente não é, e a pessoa só ser projetada por ser, né, não ter um porquê da projeção, aí sim, aí eu acho que não deveria mesmo. Mas ali tinha não tinha como
expandir a Vera Holtz, né? Não tinha como crescer a imagem dela, né? Era a única maneira. Hoje está muito difícil, porque a gente estuda e aprende tanto sobre a projeção de voz. Eu consegui assistir Clay Diáconis, que tinha uma bela voz no teatro. E hoje você vai ao teatro e você vê as grandes figuras microfonadas. Puxa, me dá uma frustração, uma raiva, porque, poxa, o quanto que a gente fez para ter uma projeção, para poder dar um suspiro anos de técnicas, né? Mas vamos olhar, né? Vamos olhar para o lado bom, né? Se tem, de repente, 3 sessões no dia e a pessoa precisa dessa voz, vem por um lado bom. Eu vejo, eu olho, tento olhar dessa maneira. A pessoa microfonada. Mesmo para usar o microfone, eu já assisti espetáculos que a pessoa usava o microfone e saía uma porcaria. A pessoa não sabia a técnica de usar um microfone, né? Então, mesmo a gente treinando a vida inteira para ter uma projeção legal, de repente a gente pegar o microfone, na verdade a gente está treinando para tirar aquilo que a gente aprendeu. Às vezes o equipamento passa a perna também, viu, André? Às vezes o equipamento passa a perna na gente também, viu? Passa. Brabo. O ano passado eu sofri horrores com uma cena microfonada. Horrores. A gente mesmo, no buraco de minhoca, era microfone falhando no meio, daí o Evandro ficava sem microfone, daí eu dava o meu para ele na coxia e por aí vai. Via quem tinha um pouquinho de mais voz para aguentar a tanta sessão. É brabo mesmo. Encerrando, Alfredo? E vamos encerrar então, gente. Eu vou agradecer demais a presença do André. Agradecer o Marcelo e o Bachito, que estavam em situações diferentes hoje, né? Os dois não estavam no lugar habitual e deram um jeitinho de entrar, né? E deixa aí agradecer a Angélica também, né? Que hoje é a pessoa que tem mais contato com o convidado, né, Angélica? A primeira dama do convidado. A primeira dama do convidado. E deixar aí a última palavra para você, André, para você, se tiver mais alguma coisa que você quiser falar. Olha, eu acredito muito até estava falando com a Angélica sobre isso esses dias. Eu acho que a pessoa ela tem que acostumar a começar, ela tem que se acostumar a fazer coisas que ela não gosta, né? Ela tem que acostumar, porque assistir coisas que não gosta, a ler coisas que não gosta, porque normalmente a gente vai procurar o que nos é cômodo, o que nos é fácil, né? Quando eu comecei a ver que eu conseguia criar objetos, eu comecei a estudar de tudo, né? Então, eu estou montando um tampão de vidro e acrílico para o meu aquário. Eu fui estudar pela internet quais os processos, quais os materiais que eu devo usar, né? O que eu preciso para isso, o que eu preciso para aquilo, né? Até como vai ser a refração da luz, né? Se vai aumentar a alga no aquário ou se não vai. A pessoa começar a fazer coisas, eu acho que é uma dica para o ser humano, não que eu faça isso constantemente na minha vida, às vezes eu vejo alguma coisa que eu não gosto, tiro, né? Mas eu acho que a pessoa ela começar a olhar para as coisas, né, e começar a aumentar esse leque de conhecimento, falando, por que eu vou usar, eu vou estudar, que nem eu falei da física, ou por que eu vou estudar física para fazer teatro? Por que eu vou querer assistir um documentário de história para fazer teatro, né?
é a pessoa ter essa mente mais aberta, né? E o seu cérebro, ele acostuma a depois olhar para as coisas e ver como informação, como consumo de informação, e não como coisa chata ou coisa legal. Eu acho que não tem coisa chata ou coisa legal. Acho que a pessoa, ela tem que começar a abrir esse leque, né? Principalmente no teatro, começar a olhar para, porque o teatro, ele tem um lado muito legal, mas ele tem alguns minutinhos de um lado legal. O resto é suor, o resto é lágrimas, o resto é luta, e ninguém enxerga, né, todo, principalmente para quem está começando, né, olham como glamour, olham como a gente vai brilhar. Não, existe um caminho, né? Se você começar a abrir a mente e olhar para tudo, né, como não existe chato, não existe legal, eu vou olhar para tudo como um todo, eu vou procurar saber isso, saber aquilo outro, é aumentar mesmo o nível de intelecto na questão de, como que eu vou dizer, tá? Querendo... oh, meu Deus, eu fugi eu perdi. É a pessoa olhar para um todo, né? Buscando... Respeitar a cultura do outro. Não só respeitar a cultura do outro, ver outras culturas. Não escolher o que vai assistir. Não. É um pouco mais profundo. É a pessoa saber olhar para as coisas, saber que tudo tem uma história, saber que a gente está aqui, mas tudo tem um porquê. Não existe nada que venha fácil, nada que vai fácil, né? Como eu disse, o universo, ele não desperdiça nada, ele aproveita tudo, né? Então a pessoa começar a olhar para culturas gerais, temas gerais, temas... eu sei tocar violão, eu sei, né, mexer com ferro, eu sei mexer com vidro, mas por quê? Não porque eu nasci sabendo, porque eu fui procurar. Né? A pessoa começar a aumentar o leque de conhecimentos gerais, achei a palavra, conhecimentos gerais. O leque de conhecimentos gerais, para isso agregar na vida. Porque a gente vive num mundo que cada dia aparecem coisas novas, né? Que nem o Marcelo falou da impressora 3D, que é uma coisa nova que está aparecendo, né? Como que vai ser isso no futuro? Eu acho que nada vem para assim por um acaso. Ou a gente escolhe fazer com que isso agregue na nossa arte, ou a gente escolhe que isso não deve fazer parte, né? Eu acho que é de cada ser humano isso, né? E se a gente tiver a mente aberta a ponto de olhar e falar assim, isso pode fazer parte sim da minha vida, ou pode fazer parte de outra pessoa, mas com respeito, né? A pessoa chegar e falar assim, eu quero aprender tudo que eu puder aprender na minha vida. Ela está aprendendo para ela está agregando para ela não está agregando só para os outros que estão ao redor dela. Ela está agregando para ela está aumentando o conhecimento dela, aumentando a bagagem dela. Agora, se ela escolhe, de repente, fala assim, não quero, né, não quero ver isso, não quero ver aquilo, eu evito fazer tal coisa por causa disso, evito ver tal coisa por causa daquilo, né, é quase que a gente já se colocar no placebo, né, a gente já fala que vai passar mal de ver tal coisa, né, então a gente já está indo no psicológico, né, já está evitando antes de acontecer de ler,
Aí, de repente, a pessoa lê aquele negócio e fala, nossa, que legal, que história legal. Não imaginava que era assim. Né? É quase que se você voltar para a infância e falar assim, eu não gosto de repolho. Você já experimentou? Não. Então, não tem como falar se gosta ou não. Eu acho que tudo na vida da gente é isso. E sempre aumentando essa bagagem que a gente carrega, porque o ator é bagagem. E para os jovens, eu deixo a seguinte mensagem: quanto mais velho o ator fica, melhor ele fica, porque ele tem bagagem. Se ele não tiver bagagem, né, como você vai interpretar o ser humano se você não conhece o ser humano? Isso é ser ator, isso é ser cenógrafo, isso é ser cenotécnico, isso é ser humano. Se você não conhecer o ser humano, né, para que você quer levar para o palco uma história de um ser humano? É isso, gente. Ô, Abração André, para o Alfredo, para o Marcelo, para o Bachito, para a Angélica, para todos que estão assistindo a gente aí. eu vou agradecer então a sua presença, né, de você estar com a gente hoje compartilhando essas experiências, essas ideias, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Angélica, Bachito, Marcelo? Eu quero agradecer também. Brigadão, André, pela presença, tá? Foi super Obrigado a legal, você. super agradável, tá? Então é Eu isso. que agradeço. Muito obrigado, viu? Foi muito interessante, sim. Foi bem legal. Obrigado. Bom, então a gente vai encerrando nossos diálogos cênicos dessa semana. Semana que vem teremos aí então o Adiel e o Rogério Silva conversando com a gente. Tá bom? Mesmo horário então. Até mais, gente. Obrigado por tudo. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.